Fala, galerinha do sexto ano, segue mais um vídeo de ciências e aí agora a gente vai falar sobre tecido muscular, que é referente à página 19. Vamos lá? Lembrando que quando a gente fala de tecido muscular, é formado por um conjunto de células. E agora que eu tenho aqui sistema muscular, que é um conjunto de tecidos. Quais são as funções do sistema muscular? Sustentação e movimentação do nosso corpo, né? Os músculos, eles são formados por células chamadas de miócitos, ou também que vocês conhecem popularmente como miofibrilas, que são células alongadas com filamentos microscópicos, e a sua formação, basicamente, ela é de proteína. Os miócitos também podem ser chamados de fibras musculares. Nós temos três tipos de músculo. Músculo estriado cardíaco, que é responsável pelos batimentos do coração, tem uma contração rápida e involuntária, ou seja, o nosso coração bate independente da nossa vontade. O segundo, que é o músculo estriado esquelético, são responsáveis pela movimentação do nosso corpo, recobre todo o nosso esqueleto. São ligados aos ossos por feixes de tecidos denominados tendões. São músculos que têm a contração rápida e voluntária, ou seja, nós coordenamos esses movimentos, são movimentos que a gente deseja realizar. Levantar uma perna, levantar um braço, mexer a cabeça. E o tecido é chamado de estriado porque eles têm fibras que compõem e apresentam faixas ou estrias transversais. Diferente do terceiro, que é o músculo liso ou não estriado, que não apresenta estrias. Eles têm contrações lentas e involuntárias. São responsáveis pelo movimento de órgãos internos, como, por exemplo, do nosso sistema respiratório e do nosso sistema digestório. Então, aqui, ó, eu tenho o músculo cardíaco com essas estrias transversais, que é o caso do coração. O músculo estriado esquelético com as estrias transversais e que estão ligados aos ossos do corpo, e o músculo liso, que não apresenta essas estrias, que é o caso de órgãos internos, é que a gente tem o sistema digestório. Então, aqui eu tenho o sistema muscular, né? Aqui são alguns ossos do nosso corpo, porque nós temos, em média, 607 músculos. Aqui é uma vista, né, posterior, uma vista de costas e uma vista frontal, e aqui a gente tem alguns músculos do nosso corpo. Diferença entre tendões e ligamentos. Os tendões vão conectar o músculo ao osso. Já os ligamentos, eles vão conectar um osso a um osso. O que seria o antagonismo muscular? O antagonismo muscular acontece quando um músculo contrai e o outro relaxa. Nesse caso aqui, nós temos um músculo aqui do braço que é chamado de bíceps. Quando esse músculo está contraído, o oposto a ele, que é chamado de tríceps, que é esse aqui de trás, ele está relaxado. Nesse caso aqui, o bíceps está relaxado e o tríceps, que está atrás, está contraído. Então, o antagonismo muscular ocorre quando o músculo contrai e o oposto a ele se relaxa. Cuidados que a gente deve ter com os nossos músculos. Evitar a fadiga, evitar o cansaço muscular, não sobrecarregar o nosso sistema, como atividades físicas, né, de alto rendimento, que podem até mesmo ocasionar os chamados estiramento muscular ou distensão muscular, que são lesões que podem acontecer no músculo. Ou seja, quando o músculo ele é muito estirado, ele pode acabar se rompendo. E aí a pessoa, de repente, precisa de algum procedimento cirúrgico. Então, cuidado com o excesso de atividades físicas. Consumir uma boa quantidade de proteínas, né? Que são ricos em proteínas, alimentos como carnes em geral, carne de boi, né? Vaca, carne de frango. Por que eu estou falando isso? Porque a contração muscular ela vai ocorrer por causa da movimentação dos filamentos da actina e da miosina, que são as proteínas que fazem a contração, né? Elas estão presentes dentro do tecido muscular. E além dessas, outras proteínas e materiais também participam da contração muscular. Por isso é importante a ingestão de proteína para ajudar nessa contração. E também o importante é beber água, né, para manter sempre os músculos hidratados.
Isso aqui eu acabei de falar para vocês, né, que são as lesões musculares, né, e lesões nos tendões. O estiramento é que pode haver a ruptura, né, das fibras musculares, e uma que vocês também podem conhecer até com mais facilidade, que é o caso da tendinite. Eu falei para vocês no outro vídeo que tudo que termina em ite é um tipo de inflamação. Então a tendinite é a inflamação dos tendões que podem ser ocasionadas por movimentos repetidos, né, que podem causar uma sensação de dor, uma sensação de fraqueza no membro afetado. O local ele deve ser imobilizado e os movimentos que causaram a tendinite devem ser evitados. Então, assim, se você tem o ato assim de escrever, né? Isso é um movimento repetido que pode levar à lesão dos tendões. Então, para isso, a gente precisaria imobilizar o local, procurar um médico especializado que seria o ortopedista e ele indicaria o melhor tratamento. Então, aqui eu tenho, né, algumas opções em tratamentos de lesões musculares, né, e nos tendões. A fisioterapia, ela vai ajudar, né, a reabilitar a pessoa que ficou com algum problema muscular, e a ortopedia, ela vai tratar principalmente de problemas ósseos. E eu coloquei um nomezinho aqui para vocês de próteses e órteses. Vamos ver aqui um pouquinho sobre elas. Então, olha só. As próteses, elas são dispositivos internos ou externos implantados no corpo para suprir a falta de um órgão ou reestruturar uma função comprometida. Nesse caso aqui, é uma prótese. Então, a pessoa que tem uma deficiência física, que é a ausência da perna, ela vai fazer a mesma função do membro que foi amputado ou que não teve desenvolvimento. Já no caso das órteses, que é no caso disso aqui, são aparelhos que vão fazer a imobilização para auxiliar o movimento. Então, porque houve algum tipo de lesão, você vai precisar deixar o local em repouso, então você usa a órtese que vai te proteger, vai proteger o órgão afetado. Tá? Isso aqui é o chamado, né, estiramento muscular, que eu comentei com vocês anteriormente. Aqui eu tenho um músculo saudável, aqui tem um músculo estirado, ou seja, ele está bem esticado, o que pode levar à ruptura desse músculo. E aqui é o caso da tendinite, né, que ela é ocasionada por movimentos repetidos, né, que podem provocar essa sensação de dor aqui e de inflamação. Bom, galerinha, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que a gente esteja junto, saudades de vocês. Beijos!